Aqui nós estamos dando atenção a esse olhar direto para tudo isso. Você já se pegou em alguns momentos desinteressado, por exemplo, num ambiente de conversa entre pessoas? Você já se pegou algumas vezes sem qualquer interesse ali no assunto que está sendo tratado? Então, em geral, a nossa aproximação da vida ocorre desta forma. Nós não temos qualquer interesse de uma investigação profunda, significativa na vida. Nós apenas acreditamos poder viver e viver bem e feliz, em paz, tendo ciência do amor, da liberdade, desta felicidade, sem esse estudo, sem essa averiguação, sem essa aproximação da vida. Isso é um equívoco. Esse nosso desinteresse nos coloca em uma posição onde somos constantemente surpreendidos pela vida, diante de desafios que não conseguimos atender. E nós não conseguimos atender porque esse contato que temos com a vida é como esse desinteressado contato que estamos tendo quando não temos qualquer interesse em tratar sobre um dado assunto, em se aproximar daquele assunto. Aqui nós estamos diante da vida que precisa ser compreendida. Será compreendida se for estudada. Precisamos estudar a vida. Não como os psicólogos estudam a mente, tendo por princípio conceitos, ideias e posições teóricas a respeito da mente. A real forma da aproximação de um estudo da mente requer uma compreensão direta de como a mente funciona, e não de teorias, conceitos ou crenças sobre o movimento desta assim chamada consciência, que é esse movimento da mente, que por sinal os psicólogos dividem em consciente e inconsciente. Podemos ficar no campo das teorias, das ideias. Aqui nós precisamos estudar a vida. Mas também não é estudar a vida como os filósofos, segundo esse ou aquele filósofo, segundo esse ou aquele pensador. Estudar a vida significa ter uma aproximação direta, também não teórica, não verbal, não intelectual. Estudar a vida significa compreender aquilo que nós somos. Olhe para a vida, ela não está separada daquilo que é você. Você é parte da vida. Portanto, você é a vida. Estudar a mente requer a compreensão da mente. Mas você é a mente,
Não há uma separação verdadeira entre você e a mente. Não existe esse você separado da mente, como não existe esse você separado da vida. Então, o que significa isso? Se aproximar com um real interesse para estudar, para investigar, para examinar, para ficar ciente do assunto, que aqui no caso é a vida. Você compreende a vida quando estuda a si mesmo. Compreende a mente quando estuda a si mesmo. Você não vai ter isso nos livros. Não será uma visão segundo esse ou aquele filósofo, segundo esse ou aquele psicólogo, esse ou aquele cientista de neurociência. É a compreensão de nós mesmos, a verdade da aproximação da ciência da vida. Isso se torna fundamental, porque estamos a todo momento sendo surpreendidos pela vida. E nós somos surpreendidos pela vida pelo simples fato de nos vermos como um elemento separado da vida. É aqui que se encontra o único problema que temos. Não há uma separação entre você e a vida, não há uma separação entre você e a mente. Mas nós estamos sobrecarregados de problemas na vida e na mente, porque nos vemos como um elemento separado da mente e da vida. E nós somos surpreendidos a todo momento por desafios, presentes na mente, presentes na vida. E esses desafios só são desafios porque estamos separados, como elementos à parte de tudo isso. Aqui, nesses encontros, nós não somos filósofos, nem somos psicólogos. Nós, juntos aqui, nós agimos como aquele que, em um laboratório, investiga, averigua, examina, observa. Estamos olhando para aquilo que se passa dentro de nós, íntima e profundamente. Quais são os nossos motivos, razões, intenções, sentimentos, emoções, pensamentos? Está aqui um elemento básico que nunca estudamos. E sem a compreensão desse elemento, que é o pensamento, não há uma compreensão do que é a mente e do que é a vida. Observe que nós sempre separamos as coisas. Esta separação é uma separação que fazemos em razão desse intelecto que temos. O nosso intelecto sempre separa, divide. A noção que temos de averiguações e estudos, em nosso modo particular de ver, nesse formato de intelecto que temos, é que quando separamos, dividimos, fica mais simples. Porque partimos do princípio da análise. Aqui, quando usamos a expressão investigar, examinar, estudar, observar, estamos colocando também de uma forma nova. Algo possível, exatamente quando nós não separamos, quando nós não dividimos, quando nós não analisamos.
Aqui não se trata de analisar a mente, de fazer análises sobre a vida como ela acontece. Aqui se trata, nesse sentido, de estudar, investigar, examinar, de aprendermos a olhar. Nós não sabemos olhar. O olhar não separa, não divide. É somente o olhar. Quando você olha para uma planta, você não está olhando apenas para o fruto naquela árvore. Você está olhando também para o tronco. Está olhando para os galhos. E fica claro que ela está sustentada em razão da presença da raiz. Esse olhar é um olhar que não separa. Não podemos separar uma árvore, aquela enorme planta, ali naquele jardim. Não podemos separar o seu tronco dos seus galhos e os seus galhos da sua raiz e as suas folhas dos seus frutos. Quando temos esse olhar, não separamos, não dividimos. O elemento presente em nós que faz isso é o intelecto. Aqui nós estamos lhe convidando a ter uma aproximação desse momento, que é o momento do olhar, sem separar, sem dividir. Então, é quando se torna possível você aprender sobre si mesmo. Nesse olhar, fica claro que você tem de si mesmo uma construção que o pensamento construiu. Você sente ser alguém, sente ser uma pessoa. Esse sentir está em razão desse modelo do pensar. É uma construção do pensamento sobre você. É como você se descreve. Você se descreve a partir de uma imagem que tem sobre si mesmo. Então você é esta imagem. Você é esta autoimagem. É quando nesse olhar fica o constatar sem qualquer ideia de separação, de divisão, que fica claro que você, como pessoa, é uma imagem que tem sobre si mesmo. Então você é a autoimagem. Aqui nós precisamos descobrir a verdade daquilo que é real, que está presente, que não é esta construção particular do pensamento, que é a construção da autoimagem. Porque você não é o pensamento que tem sobre si mesmo. Por isso nós precisamos descobrir esse encontro com o fim da autoimagem. É isso que a vida, quando estudada, quando compreendida, nos revela. É isso que a mente, quando ela é estudada e compreendida, nos revela. O fim desta autoimagem, desta construção particular do pensamento sobre nós mesmos. É a ciência da vida, a verdade deste ser, desta realidade divina. A realidade divina, a verdade deste ser, é a verdade da vida. Esta é a realidade sobre você. Não é aquilo que o pensamento tem estabelecido e tem construído e tem sustentado. E estamos vivendo assim há dezenas de anos, como uma pessoa, como esse eu, esse mim, esta autoimagem. Por isso nós precisamos compreender esse elemento principal e
compreender é ver diretamente o que é esse elemento, que é o pensamento. É o pensamento que tem construído isso. Assim, a verdade do pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é em você. O pensamento é uma lembrança, é uma recordação, é uma memória, é uma ideia. Quando você vai falar algo, fala a partir da ideia. A fala tem por princípio a palavra. A palavra está presente em razão da ideia. A ideia é o pensamento. Aquela coisa não é tocada pela palavra, nem pela ideia, que é só um símbolo daquilo sobre o qual você está falando. Então, o que é o pensamento? É um símbolo. O que é o pensamento? É uma imagem. O que é o pensamento? É uma palavra. É uma ideia. Nós estamos vivendo no pensamento. A partir desta autoimagem, assumindo isso como sendo nós mesmos. Aqui estamos trabalhando com você o despertar da real consciência. A realidade deste ser, a realidade de sua natureza verdadeira, é esta real consciência. Nós estamos desapercebidos desta realidade, porque estamos vivendo no pensamento, como uma pessoa, nesta autoimagem. Podemos descartar o pensamento no que diz respeito à verdade sobre nós mesmos. Enquanto estivermos vivendo esta verdade, que é a verdade que o pensamento nos tem contado, que o pensamento tem expressado, está expressando momento a momento na vida, estaremos dentro de um padrão de ilusão, de vida e de mente, e, portanto, de existência. Esse é o existir do eu, é o existir da pessoa, é o existir do ego, é esta autoimagem. Então, compreender o que é o pensamento requer uma visão da verdade sobre o que é o pensar. Nós não sabemos lidar com o pensamento, porque estamos psicologicamente presos a um padrão de pensamento que tem dado construção e sustentação a esta ilusória identidade, que é a pessoa, o mim. Esse é o ego. Essa é a verdade sobre esse ego, sobre a pessoa que acreditamos ser. Então, o que é o pensar? Não sabemos o que é o pensar. Nós estamos vivendo no mundo a partir daquilo que nos tem sido ensinado sobre o que pensar. Nós não temos a verdade sobre como pensar, porque estamos pensando a partir dos pensamentos, a partir das conclusões desse intelecto condicionado, que separa, que divide, que analisa. Carregamos a ilusão de um pensador por detrás dos pensamentos, o que é uma ilusão. Nós temos a presença do pensamento, mas não existe tal coisa como esse pensador. Esse pensador é a autoimagem, é o eu, é o ego. Ele se mostra presente em razão desta desatenção, desta inconsciência, desse modelo de consciência egóica, de consciência pessoal. E aqui o que estamos dizendo para você é que isso não é real. O que temos colocado aqui para você
em inúmeras falas, é que todos os problemas em nossas vidas, eles estão presentes exatamente em razão desta particular visão da vida, da mente, do mundo e de nós mesmos, que o pensamento tem estabelecido. A partir desta ilusão, que é a ilusão de alguém pensando. Esse alguém é a própria autoimagem. Assim, a verdade do pensar requer a liberdade de uma mente livre dos pensamentos, de um cérebro livre dos pensamentos. Quando nós temos um verdadeiro pensar, nós não temos o movimento do pensamento. Nós temos a compreensão, a visão, a presença da inteligência para lidar com a vida neste momento, em linha com ela. E não se vendo como alguém separado dela. O que nós temos recebido como modelos sobre o que pensar é o modelo dessa estrutura psicológica social do mundo, desta visão coletiva de pensamento comum. Portanto, se faz necessário, e isso é fundamental, a visão da vida, a visão da verdade sobre nós mesmos. É quando você tem uma visão da verdade sobre si mesmo, que esse movimento do eu, do ego, desta autoimagem, desaparece. E esse encontro com a vida é o encontro com a realidade deste pensar livre do pensador, livre do pensamento, livre do ego. Nós não podemos afirmar positivamente a verdade sobre o pensar. A questão do pensar, do sentir, assim como da ação, é algo que está presente como sendo o próprio movimento da vida. No entanto, isso não pode ser descrito, colocado em palavras, porque isso transcende a linguagem. A verdade da ação, que é esse agir, a verdade do sentir, que é a presença desse sentir, sem o ego, sem o eu, sem alguém presente. Isso é indescritível. A vida, ela é indescritível. A realidade do seu ser está em linha com a vida. Em linha com a vida, sua natureza divina, ela está atuando sem conflito, sem contradição, sem o velho modelo do pensamento, como nós conhecemos. Essa é a presença de uma nova consciência. Nesta nova consciência, nós temos o pensar, o sentir, o agir, livre do eu, livre do ego. Essa é a presença da inteligência. Essa é a presença da sabedoria. Aqui nesse canal, o nosso enfoque está nessa descoberta, na descoberta da sabedoria, na descoberta da ciência
da felicidade, do amor, da liberdade, da inteligência. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual, iluminação espiritual. Estamos tocando em assuntos aqui que envolvem o fim da continuidade desta ilusória identidade. Assim, a verdade desse florescer divino, dessa realização de Deus, não é aquilo que alguns imaginam sobre o despertar, ou iluminação, ou realização divina. Estamos diante de algo novo, indescritível. A real aproximação da vida, nesse real aprender sobre a vida, está presente um novo estado de ser, livre da ansiedade e do medo. Repare como é comum a ideia da presença do sofrimento em nós. Esses estados internos de desordem, de confusão, de sofrimento, nesta autoimagem. Parte disso é a presença da ansiedade e do medo. Podemos descobrir a vida livre do eu, do ego. Essa é a vida livre do medo. Essa é a vida livre da ansiedade. Essa é a vida livre de todos esses estados de sofrimentos psíquicos que nós conhecemos. É o contato com a vida livre do eu, livre do ego. É o contato com a vida como ela é, sem a ilusão de uma identidade presente, sem a ideia de alguém presente na vida como ela acontece. É a presença do eu, a presença da ansiedade e medo. É a presença do eu, a angústia, a dor da solidão, as preocupações, as diversas confusões presentes se mostram presentes em nossa vida, porque a nossa particular vida é a particular vida de um centro. Esse centro que tem se estabelecido em nós como sendo nós mesmos, é o centro da memória, esse conjunto de respostas e reações que estão a todo momento respondendo à vida como ela acontece, aos desafios da vida, quando esses desafios aparecem. É a partir de uma separação, de uma divisão. Esse centro é a ilusão de uma identidade presente. Essa é a verdade sobre a pessoa, essa é a verdade sobre nós mesmos. Na ilusão de uma identidade, se movendo na vida, respondendo a partir da ilusão desse pensador, tendo contatos com experiências a partir da ilusão de um experimentador, atuando, tomando ações na vida a partir desse elemento que se vê como o agente, o fazedor das coisas. É a presença do eu, é a presença do ego. O elemento que se vê separado
e observa a vida a partir desse fundo, deste centro, desta base. É quando firmamos, a partir do pensamento, a ilusão de uma identidade. É nesta inconsciência, é nesse velho modelo de continuidade da pessoa que está presente a ansiedade e o medo. E todo esse desespero na vida do ser humano. Contato com a realidade divina é o fim do eu, é o fim do ego, é o fim desta autoimagem. É a realidade deste ser, que é felicidade, que é real consciência, presente, aqui e agora. É isso que estamos com você aqui trabalhando nesses encontros. Nós temos esses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, onde estamos aprofundando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Então, sábado e domingo estamos juntos. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também temos retiros, que fazemos em alguns períodos do ano. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É o modo como você sente ser, pensa ser, que lhe dá esse modo peculiar de se deparar com a vida como ela acontece e olhá-la através desta particular visão. Esta particular visão é a visão da nossa autoimagem. Enquanto isso estiver presente, não haverá inteligência.